E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Gleitz do canal Programador Excel VBA e nesse vídeo vou estar ensinando como cadastrar itens em um list box adicionados à própria guia Excel. Então eu tenho um objeto list box que ao invés de inserir no meu formulário, vou estar utilizando ele na minha própria aba do Excel, ou seja, em uma própria guia. E ao preencher algumas informações pertinentes, vamos colocar aqui para que vocês vejam. Ao preencher algumas células, obviamente programadas, vamos preencher aqui. Ao clicar no meu cadastrar, ele vai estar registrando essas informações dentro desse list box. Vou clicar no cadastrar e observe aí que ele adicionou e limpou lá os meus campos para um futuro novo cadastro. Observe aí, vou colocar um novo cadastro. Vamos preencher aqui com o cargo, o endereço e o bairro. Vou clicar no cadastrar e observe aí que ele novamente fez um novo cadastro. E aí, como é que a gente faz isso? É o que você vai estar aprendendo nesse vídeo. Peço a você, caso ainda não seja inscrito no nosso canal Programador Excel VBA, clique no botão inscrever-se e, claro, ative o sininho de notificações. E peço que já deixe o seu gostei nesse momento para que você não esqueça. Então vamos lá. Antes de entrar na programação, eu vou utilizar aqui a nossa aba aqui de número 3, só para inserir aqui rapidamente os objetos, só para que você entenda o funcionamento. Então vou aqui na minha guia desenvolvedor, vou na minha opção inserir e vou utilizar um dos meus controles Actives. Então vou escolher aqui a minha caixa de listagem, que é o nosso list box, vou clicar sobre ela e vou estar desenhando a mesma aqui na minha aba. Vou clicar com o botão direito sobre ela, propriedades, e vamos aqui ter, observe as propriedades da minha caixa de listagem, que é o nosso list box. Aqui na minha column count eu defino a quantidade de colunas que eu vou precisar para a mesma. No caso eu vou estar utilizando 4 colunas, então eu insiro aqui que 1 é o meu padrão, no mínimo eu tenho que ter uma coluna e eu vou definir aqui como 4. Para que eu programe a largura das minhas colunas, caso eu não informe, o VBA vai me trazer uma largura padrão do sistema. Caso você queira definir a largura, pois é o ideal, a gente utiliza a propriedade column_width e a gente pode estar utilizando aqui, informando a largura de cada coluna e colocando o PT para definir aqui a largura da minha coluna. Tipo, vou dizer que a minha primeira coluna eu quero com largura de 20. Coloco 20, boto PT, ponto e vírgula. Agora eu já vou definir a minha segunda largura para a minha segunda coluna. Ou seja, eu vou querer a minha próxima coluna, a minha segunda coluna no caso, com largura de 100. Então eu coloco PTs e por aí vai. A largura das colunas que eu não defini, ele por padrão vai definir uma largura lá do próprio sistema. Perfeito? Então, entendido isso, a única coisa diferente que também vamos estar fazendo, vamos fechar aqui, vou estar utilizando novamente a minha guia desenvolvedor, inserir, e vou estar utilizando o nosso rótulo aqui, ó. Para que eu vou estar utilizando esse rótulo? Para, obviamente, criar o meu cabeçalho. Observe que está adicionado, clique sobre ele, propriedades. Vamos aqui na sua propriedade back column, que é essa corzinha branca aqui, e vou definir ela como preta. E na sua propriedade, vamos verificar aqui, na sua propriedade for column, que é a cor da fonte, vou mudar aqui, por exemplo, para branco. Ou seja, o que estiver aqui dentro, observe que ele já está agora no tom em branco. Então agora fica fácil, ó. Na minha propriedade caption, eu vou escrevendo o que eu quiser aqui, ó. Por exemplo, ID, dou um espaçamento, boto aqui colaborador, dou um outro espaçamento, endereço. Quando eu dar um enter, ele atualiza lá para mim. Obviamente a gente dá um espaçamento maior entre um texto e outro. Vou dar um enter aqui para que ele fique nesse tom, perfeito? Então, obviamente eu utilizei duas labels, uma para o meu cabeçalho e outra para o meu rótulo. Então isso foi só para poder ilustrar para vocês como
fazer o procedimento. Agora, obviamente, vamos entrar na programação. Então, vamos voltar aqui para a minha plan 1, que é onde está aqui os nossos objetos já inseridos, e já aprendemos como fazer isso. Então, o que é que vamos fazer aqui? Ó? Eu vou capturar as informações que estiverem preenchidas na minha célula. Vamos observar aqui, deixa eu mostrar aqui o meu título, para ficar mais fácil. A informação que estiver na minha célula é 2, que é onde eu preencho com o nome. A E3, que é o meu endereço. A minha G2, que é o cargo. E a minha G3, que é o bairro. Então, eu vou capturar essas 4 informações. E ao clicar no cadastrar, eu vou estar informando em que colunas eu quero estar preenchendo. Perfeito? Então, vamos lá. Então, vou clicar com o botão direito aqui nesse objeto, atribuir macro e vou estar editando. Observe que não tem nenhuma programação por trás, pois obviamente eu já apaguei e vamos construir juntos. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui, ó, vou estar inserindo, que é o meu application.screenUpdate igual a falso. Aqui obviamente eu estou desabilitando a minha atualização de tela. 2 variáveis declaradas, uma variável tipo worksheet chamada W e uma variável chamada linha listbox do tipo integer. E vamos lá manipulá-las. Vou colocar o meu set W e vou dizer que o meu W é o mesmo que a minha sheets 1, ou seja, a minha primeira guia. Aqui, como vamos estar trabalhando com objetos dentro da própria planilha, infelizmente eu não vou conseguir utilizar, por exemplo, o nosso W aqui com o objeto. Já eu explico para vocês. Então, esse W aqui basicamente só vai me servir para eu colocar aqui W.select. Ou seja, eu vou estar selecionando a minha sheet número 1. E o que faremos agora? Agora é muito simples. Vou utilizar a nossa estrutura with para facilitar a nossa digitação. Aqui, como eu vou estar trabalhando com objetos, infelizmente ele não vai me auxiliar tanto. Mas pode ter certeza que, como ele não vai autocompletar, como form funciona com o with, já trabalho nos formulários, aqui o que vai acontecer é que ele não vai autocompletar para mim ao digitar. Porém, ele vai reconhecer todo o código. Então aqui normalmente a gente coloca o with W. Só que ele não vai reconhecer. Então eu vou colocar sheets 1. Que no caso é a nossa sheets. E feito isso, o que é que a gente faz? Vou colocar o meu ponto. Com isso para vocês, ó, observe que ele não autocompletou. Não está aparecendo nada para me sugerir. Mas pode ter certeza que vai funcionar. Então, como é o nome do nosso listbox? Ele está com o nome padrão. Listbox 1. E aí, o que é que fazemos? Como eu quero estar adicionando itens a ele, vou colocar a propriedade .add item. Para quem assistiu aos nossos vídeos no quadro branco, é ideal que você tenha assistido. Então vamos lá. Eu vou estar adicionando o que a esse meu listbox 1? Eu vou estar adicionando a ele o que estiver no meu .listbox 1, novamente, .list count mais 1. Ou seja, eu vou estar adicionando a ele aqui no caso, para que vocês entendam, basicamente eu estou criando um ID auto-incrementável, certo? A minha primeira coluna lá desse listbox vai estar sempre recebendo o ID anterior somado ao ID atual, perfeito? Então, se meu ID lá nesse momento, ó, vamos reparar, é o ID 2. Então vai ser o ID 2 mais 1 que eu estou fazendo aquela contagem, contando quantos existem dentro do meu listbox e acrescentando mais 1. Ou seja, o meu próximo ID será o de número 3 e por aí vai. Então, voltando aqui ao nosso código. Então, basicamente, esse comando aqui eu estou utilizando para preencher a minha primeira coluna aqui, ó. Perfeito? Toda vez que eu clicar no cadastrar, ele vai me gerando um próximo ID. Sempre um número maior ao anterior. Então, entendido isso, o que é que fazemos agora? Agora, obviamente, vamos povoar as demais colunas do meu listbox. Como é que a gente faz isso? Vamos utilizar, primeiramente, vamos pegar essa nossa variável, linha listbox, e vamos incrementar ela. Pois se não fizermos isso, não tem como a gente adicionar de forma dinâmica as informações para dentro do nosso listbox. Para que eu possa estar salvando sempre na próxima linha, obviamente eu preciso de um incremento. E também já vimos isso nas nossas videoaulas lá no quadro branco. Inclusive vou estar postando mais uma para ficar bem fixado o conteúdo. Então, a nossa variável linha listbox,
ela vai estar assumindo o valor. E que valor ela vai estar assumindo? Ela vai ser igual a, como eu vou sair do comando, vai dar um errozinho, a basicamente isso daqui, pessoal. Lembre-se que toda vez que eu clico lá no cadastrar, ele vai estar sempre pegando o número atual e somando mais um. Isso vai me garantir que quando eu for adicionar dados, a minha linha Listbox sempre seja um número maior do que o anterior. Ou seja, eu sempre vou conseguir salvar registros após o último. Perfeito? Por enquanto eu vou deixar assim. Provavelmente vai dar um erro e eu vou deixar que aconteça para que eu explique para vocês melhor. Então a nossa variável linha Listbox vai receber a contagem dos meus itens do meu Listbox mais um. E aí, o que é que fazemos agora? Agora eu vou colocar minha propriedade ponto listbox 1.list e vou estar adicionando a essa minha lista o que estiver na minha linha Listbox e na minha coluna que vamos definir. Então, o que é que eu vou estar definindo? Minha variável linha Listbox, que nesse caso aqui vai ser a minha primeira linha lá. Nossa primeira linha, lembre-se que a nossa primeira linha do Listbox começa a partir de 0. Então, minha linha Listbox, e aí eu quero salvar em qual coluna essa informação? Na minha primeira coluna. Na realidade, na nossa segunda coluna. Lembre-se que a primeira coluna é a coluna 0. O que vai estar sendo adicionado à minha coluna 0 vai ser essa informação aqui. Isso daqui vai estar sendo adicionado na minha segunda coluna do nosso Listbox. Aqui tem um valor de 1, porque a primeira coluna tem um valor de 0. Então, o que é que eu vou estar adicionando a ela? O que estiver após o meu sinal de igualdade. E o que é que vai estar sendo adicionado? O que estiver no meu ponto ranger, que é o nosso intervalo dessa planilha, na realidade dessa guia. E a informação que estiver na minha célula é 2. Aspas duplas, fecho meu parênteses, ponto celos. Vamos aqui. Então, basicamente, eu estou capturando essa informação aqui, ó, da minha célula 2, que é do nome do colaborador. Estou adicionando a esta coluna aqui, ó, a minha primeira coluna do Listbox, sendo que a minha primeira coluna no físico é a do ID, porém a sua contagem começa em 0. Na minha primeira coluna aqui, que no caso é a nossa segunda coluna do Listbox, eu estou adicionando o nome do colaborador. Isso eu estou capturando através do meu range é 2. E por aí vai. Repare que eu tenho a coluna 0, a coluna 1, 2, 3 e 4. Então, entendido isso, basta agora eu copiar essa estrutura até aqui, Ctrl C nela, Ctrl V novamente, e novamente um Ctrl V. E obviamente vou alterar aqui para coluna 2, 3 e 4. Vou deixar aqui comentar só para que vocês entendam que essa é a minha primeira linha do Listbox. Vou botar aqui. Primeira linha, que é a linha, primeira coluna. Minha primeira coluna, que é a nossa coluna 0. A coluna 1 aqui, 2, 3 e 4. Entendido isso, o que é que fazemos agora? Obviamente, vou pegar a minha label. Eu tenho uma label lá, se vocês repararem. Essa é a nossa label. E eu vou estar adicionando a quantidade de registros que estiver dentro desse Listbox. Essa label está renomeada como seu nome padrão. Observe que eu tenho a label 1 aqui, ou seja, aqui é a label 2. Então, eu vou colocar aqui label, minha label 2. Ela vai receber o quê? Ela vai receber o texto que eu colocar aqui, entre aspas duplas. Quantidade, por exemplo. Quantidade de registro ou registros. Do espaçamento, aspas duplas, do espaçamento, obviamente, para não concatenar toda a informação, tudo junto, com o meu ponto listbox 1.list count. Perfeito? E coloco o nosso end with para fechar nossa estrutura with. E colocamos, vamos só copiar aqui para ser mais breve, Ctrl C, Ctrl V aqui. Alterar agora para true, pois obviamente eu quero estar atualizando agora a minha tela. Basicamente já está construído o nosso código. O que fazemos agora, obviamente, é depois que ele adicionar os itens que estiver nessas células, obviamente, limpar essas células. Então, vamos voltar aqui ao nosso código. Atribuir macro, vou estar editando. E aqui abaixo do meu endwith, aqui dentro mesmo, vou dar o Ctrl V. E ou seja, ele vai estar limpando o que estiver nas minhas células
no meu intervalo E2, G2, E3 e G3, que nada mais é do que essas células aqui que eu estou utilizando para preencher. Perfeito? Então, vamos executar o nosso código. Muito provável vai ocorrer um erro. Não sei se vai ocorrer já nessa primeira linha ou se vai ocorrer na segunda linha. Deixa eu só mostrar para vocês o seguinte. Vou colocar aqui ponto listbox 1.clear. Ou seja, eu vou primeiro fazer uma limpeza aqui no nosso listbox. Vou colocar um ponto de interrupção bem aqui. Ou seja, até aqui vai executar o nosso código sem dar erro. Então, vou clicar aqui no meu cadastrar. Observe lá que ele limpou o meu listbox e já me pulou para a nossa janela do VBE. Vamos voltar aqui para ela. Vou parar aqui o nosso código. Vou tirar esse ponto de interrupção e agora vou deixar aqui comentado. Perfeito? Pois, obviamente, não vou precisar dessa estrutura para ficar fazendo limpeza. Pois eu sempre quero incrementar com mais registros. Obviamente, se eu deixar essa daqui, sempre ele vai ficar limpando os registros anteriores. Coisa que eu não quero. Então, voltando lá para o nosso código. O que vamos fazer aqui? Vou clicar no meu cadastrar. Vamos só preencher aqui com algumas informações. Botar um cargo aqui para o Evandro. O bairro. E o endereço. Vamos ver se vai ocorrer o erro já agora. Vou clicar no cadastrar. Observe que já ocorreu o erro. Não foi possível definir a propriedade list. Índice de matriz de propriedade inválido. Vou clicar no depurar. Observe que ocorreu um erro bem aqui, ó. A minha variável linha listbox, nesse momento, ela já está assumindo o valor de 2. Se a gente reparar aqui no nosso código, ó, reparem que nesse momento eu ainda não tenho a linha 1 preenchida. E aqui ele já está me dando linha 2. Lembre-se o seguinte, a minha primeira linha do listbox começa a contar de 0. Perfeito? Ou seja, basicamente aqui seria a minha linha de número 0. A próxima linha a ser preenchida seria a linha de número 1. Aqui ele já está me dizendo o que, ó? Vou executar de novo. Que aí o índice da matriz de propriedade inválido. Ou seja, ele não aceitou esse valor aqui. Agora vou parar o código. Vou deixar só o listbox 1.clear e vou deixar o ponto de interrupção aqui novamente. Vamos executar o código só para limpar esse número 1. Observe que ele limpou, desenvolvedor, Visual Basic. Vou tirar o ponto de interrupção. Vou parar o código. Agora vamos, ao invés desse mais 1, vamos colocar simplesmente menos 1. Por que menos 1? Com esse comando aqui, se vocês repararem, ele está fazendo a contagem dos meus itens do meu listbox. Perfeito? E ao fazer a contagem, ele está acrescentando mais 1 a essa contagem. Perfeito? E aqui, na minha variável linha listbox, eu quero que ela parta do valor basicamente de 0. Então, ele vai realizar a contagem aqui nesse primeiro momento. Vamos colocar um ponto de interrupção para ficar até mais fácil, ó. Vou colocar um ponto de interrupção aqui e vamos executar o código. Vou clicar no cadastrar. Vou colocar nossa janela do VB aqui do lado. E observe o seguinte, ele já adicionou o item 1, pois ele realizou a contagem dos meus itens do listbox e obviamente deu 0. 0 mais 1, ele retornou o número 1 aqui. A minha variável linha listbox nesse momento, ela está igual a 0. Ó. Repare. Por que igual a 0? Porque ele pegou a quantidade de registros que tem nesse momento, que agora é 1, e 1 menos 1 retornou 0. Pois a minha primeira linha do listbox, lembre-se sempre isso, que começa a contar de 0. Perfeito? Então agora não ocorreu o erro que havia ocorrido no código anterior. Ao colocar mais 1 aqui, ele já estava contando a segunda linha do listbox. Na realidade a terceira, já que a primeira partiria de 0. Então se eu pressionar o F8, repare que ele vai estar incrementando agora. A minha variável linha listbox assume o valor de 0, que é a sua primeira linha por padrão. E na minha coluna 1, que é a segunda coluna aqui do listbox, já que a primeira é a coluna 0, vai estar recebendo o que estiver na minha célula 2. Ó. Vou pressionar o F8, repare aí. Vou pressionar o F8 novamente, F8 novamente e por último mais um F8. Repare aí que ele adicionou as informações, acabou adicionando ao bairro aqui a informação. Deixa eu verificar aqui. Ah, esquecemos só de mudar aqui os valores. Perfeito?
Aqui no caso é E2, correto? G2. Aqui vai ser E3, obviamente. E aqui vai ser G3, perfeito? Porque ele acabou repetindo as mesmas informações, ó, para todas as colunas. Pois, obviamente, eu não mudei aqui o intervalo. Mas vamos pressionar aqui F8 novamente, só para que a gente finalize aqui a execução do código, ó. F8, 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 perfeito? Vamos novamente executar o nosso código. Vou tirar agora o ponto de interrupção. Vou só fazer uma limpeza antes para que a gente execute desde o começo. Perfeito? Vou colocar um ponto de interrupção novamente aqui e vou executar o código. Parei aqui o nosso código. Então, para finalizar, vamos executar novamente o nosso código, já com ele corrigido. Já mudei aqui os intervalos. E vamos lá. Vou no nosso nome, vou botar um nome qualquer aqui, por exemplo, Gleidson. Vou informar um cargo para o Gleidson, programador, um endereço, Rua Pera, o bairro B. Vou clicar no meu cadastrar e observe aí que ele incrementou de forma correta até aqui. Vou novamente fazer o mesmo procedimento. Vou mudar aqui para bairro C, o cargo auxiliar de produção, botar aqui Eliana Farias, por exemplo, e Rua Cajazeiras. Vou clicar no meu cadastrar e ele também realizou o cadastro. Repare só o seguinte, ele só não está realizando a quantidade de registros encontrados. Vamos voltar aqui ao nosso código rapidamente e observe que eu acabei esquecendo de colocar um ponto. Vamos ver se é realmente só isso. Vamos preencher aqui por último, no azul, bairro C, cargo auxiliar de produção novamente. Vou mudar aqui para zelador, só para diferenciar. E vou botar aqui Raul. Vamos clicar no cadastrar. E agora sim ele me trouxe a quantidade de forma correta. Então foi isso, pessoal. Concluímos uma verdadeira caixa de listagem. Acho eu que você não vai encontrar outro vídeo como esse por aí. Espero que você valorize deixando o seu gostei. Utilize o campo comentários para estar interagindo aí comigo. E caso não seja inscrito, clique no botão se inscrever do nosso canal Programador Excel VBA. Beleza? Então até o próximo vídeo. Valeu!